Muito bem. Então, vamos convidar o nosso querido Dr. Marcelo Balido, que vai falar sobre nutrição. Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? É uma imensa satisfação estar aqui presente para conversar sobre um tema muito interessante que também foi uma novidade para mim conhecer essa parte de estética, conhecer os profissionais. Quero agradecer imensamente, primeiramente, o Gustavo, né, toda a equipe, da organização também, para a gente dar início ao que seriam alguns conceitos da parte de nutrição voltada à estética, né? Então, primeiramente, nós temos que entender o seguinte, nesse primeiro encontro que a gente vai estar abordando aqui hoje, são conceitos da própria nutrição, o que é a parte da medicina ortomolecular e, obviamente, alguns produtos de suplementação, que hoje em dia nós temos os nutricosméticos, temos empresas especializadas nesse nicho de mercado para abordar toda essa parte da estética que tem um retorno muito grande por parte dos pacientes e tudo mais. Consultório, a gente vem já utilizando alguns suplementos com essa finalidade, ainda que essa área hoje não temos uma especialização, uma coisa muito voltada para a parte só de estética. Então, o que mais se aproxima seria a medicina ortomolecular, a nutrigenômica, e é um pouco do que a gente vai falar hoje. Obviamente, aqui a gente vai abordar alguns conceitos de suplementação, tentando colocar o mais abrangente possível, e na questão das doses, marca, isso tudo a gente não vai estar abordando diretamente, sempre enfatizando a importância de fazer um trabalho multidisciplinar, seja com um nutricionista ou com propriamente um médico ortomolecular, que é pessoas mais indicadas que podem estar acompanhando o tratamento do paciente, tudo aquilo que busca, né? Vamos lá. Primeiro, um conceito geral do que é a nutrição para nós, né? Então, a nutrição mesmo, ela é uma ciência, né? Onde nós estudamos vários aspectos do organismo. Que fique de curiosidade, a carga horária de nutrição, nós temos a bioquímica, é onde está enfocado, está baseado, está fundamentado toda a parte da ortomolecular. Eu lembro muito em época de faculdade, fazendo cursos e tudo mais, com os meus professores que eles falavam, olha, você quer entender essa parte de suplementação, você tem que entender de mitocôndria, né? A mitocôndria é a principal estrutura para começar entendimento sobre a parte da suplementação, a parte ortomolecular. Então, basicamente, a nutrição ela é o ato de nutrir, a ciência do bem nutrir, né? Não só comer, se alimentar. Exatamente, a gente tem um monte de detalhe aí que para ser montado. Na parte de consultório, quando fazemos uma consulta, nós analisamos tudo isso através de uma anamnese, uma avaliação, onde procuramos entender o sono, atividades físicas, a própria alimentação que o paciente vem tendo ultimamente. Então, para que fique entendido, segundo o Código de Ética do Nutricionista, que está fundamentado no Conselho Federal de Nutrição, a gente tem alguns detalhes aí relacionados à parte de nutrição. A nutrição vem crescendo muito, ela vem abrangendo muitas áreas. Então, antigamente, tinha-se aquela ideia do nutricionista ser só o cara voltado, ou a pessoa voltada para a parte da cozinha, né? Aí depois começou a abrir campo para a parte hospitalar, e assim foi abrangendo várias áreas. Como eu falei, a parte da bioquímica é o que fundamenta a nutrição ortomolecular, o uso de suplementação hoje em dia, e essas outras dietas que vêm surgindo dia após dia. Para que se tenha entendimento, um nutricionista tem 3 vezes carga a mais horária no curso, no currículo de bioquímica do que tem um próprio médico, entende? Então, assim, para entender de bioquímica, entender de suplementação, a nutrição vem aí abarcando todas essas ideias, né? E assim, como já estava comentando, nós temos hoje nutricionista propriamente na área de estética, que trabalha junto, seja num pós-operatório, a pessoa fez uma lipoaspiração, ela fez uma cirurgia estética diversificada e ela quer ter uma recuperação mais rápida. O que o nutricionista vai entrar nisso? Então ele vai abordar, pode entrar com suplementação, algumas vitaminas e minerais que vão acelerar a recuperação
tanto muscular quanto celular desse indivíduo, né? E outras áreas diversas que o nutricionista também está atuando hoje em dia, que é uma ciência que se expandiu demais. Agora, a medicina ortomolecular é uma outra coisa à parte, né? Para você exercer a medicina ortomolecular, obviamente você tem que ser médico, não tem uma faculdade voltada só para a medicina ortomolecular. O indivíduo tem que passar a estudar a medicina e depois, obviamente, fazer uma especialização, né? Ou quem é nutricionista faria uma especialização em nutrição ortomolecular ou nutrigenômica. A medicina ortomolecular, diferente da medicina convencional, não é que ela é melhor ou coisa do gênero, o modo de tratamento é diferente. Então ela busca entender o paciente holisticamente, ou seja, no geral. É um conceito, uma fala popular que a gente costuma ver muito na medicina ortomolecular, é que não se trata o efeito, né, da doença, o sintoma, se trata a causa. Então a medicina ortomolecular, ela abrange muitas coisas, de homeopatia que entra, a pessoa usa, uma acupuntura, entra a parte de suplementação, então vitaminas, minerais. O tratamento acaba saindo um pouco custoso, é caro, porque essas informações, os exames que são feitos, não são muito baratos, né? Então, o médico acaba sendo um pouco diferenciado. Hoje nós temos instituições que abordam muito bem essa questão do curso, da orientação, da nutrição ortomolecular e a própria medicina, né? Então, a medicina ortomolecular ela está embasada na própria bioquímica, celular e molecular, porque sem se entender bioquímica não se entende nada de suplementação, de metabolismo, né? Na fisiologia humana, né, para entender o funcionamento dos órgãos em todas essas informações. Na própria fisiopatologia humana, que é como que a doença inicia, como que é o prosseguimento dela, né, e o término da doença. E na nutrição celular, aí onde entram as vitaminas, os minerais, a suplementação, a parte da dieta que nós podemos usar. É certo que ultimamente nós vemos alguns abusos aí, como toda área tem. Então, pessoas usando doses extremamente altas de alguns suplementos, vitaminas, então tem que ter um cuidado, a ética tem que ponderar sempre nesses casos, né? A medicina ortomolecular, ela não é só uma área que vem ali, por exemplo, a pessoa está com um problema, ela vai lá resolver apagar o fogo, né? Ela não é isso, ela vem tratando já a prevenção. Então nós pegamos aí casos de crianças, né, pessoas mais novas que vêm no futuro aí corrigir algum problema genético, seja a família que já tem algum problema, seja de ordem, sei lá, um diabetes, um câncer, a família inteira teve isso. Então a pessoa já vem fazendo um tratamento preventivo. E isso a gente consegue regredir muitos casos, né? E também tem a questão do tratamento mesmo quando a doença está instalada. Isso a gente tem muito forte, a questão do uso de suplementos, da própria dieta adaptada para cada tipo de caso, né? Vou comentar um pouco aqui. Obviamente, a gente vai a partir de um ponto básico do que é um entendimento do que mais gera situações para a parte estética na dieta, né? Hoje vocês podem chegar para o cliente de vocês e estar falando, olha, é interessante, você tem esse produtinho, faça um acompanhamento nutricional, ou se tem algum nutricionista que trabalha junto, tentar sentar e conversar, falar, olha, fui numa palestra, tem alguns suplementos, algumas ideias que a gente pode estar usando junto, o que você acha, né? Nunca chegar diretamente no paciente e falar, ó, faça isso, siga essa dieta, né? Tome esse suplemento. Isso é extremamente, a gente não recomenda, porque a dose varia de pessoa para pessoa. Tem muito produto que, se uma pessoa você manda ela tomar e ela tem predisposição genética a desenvolver um câncer, ou já teve, isso acelera o processo, né? Então a gente coloca sempre nessa parte de o melhor mesmo seria fazer uma parceria. Então buscar um profissional que tem esse entendimento da parte da suplementação, da parte da bioquímica, né, da dieta propriamente dita, para enriquecer o seu trabalho também. O seu trabalho se torna um trabalho muito mais, não é só a parte da pessoa ir lá fazer um tratamento estético, tem um tratamento global ali envolvendo, né? No consultório sempre a gente faz parceria com clínicas e tudo mais, e eu indico muito assim para a pessoa. Eu sou leigo no assunto, não sou especialista na parte de estética, mas eu vejo muito resultado quando a pessoa começa a seguir, né? Então a gente pega
mulheres que acabaram de ter uma gestação, né, tá com um pouco de flacidez, então a gente indica, junto com a suplementação à dieta, a recuperação é muito rápida, né? Eu lembro até hoje, no caso de uma paciente minha, que ela chegou a perder muito, muito peso mesmo, né? E ela estava com uma cirurgia marcada para redução de mama, e aí chegou até a desmarcar a cirurgia, porque com o tratamento estético, junto com a dieta, a suplementação, tendo paciência, ela conseguiu ter os resultados que queria, sem entrar numa cirurgia, uma coisa muito invasiva, né? Então, eu acredito muito nesse trabalho multidisciplinar, né, onde a gente pode estar abrangendo todas essas áreas, né? Na parte da nutrição voltada para a medicina ortomolecular, eu sei que é um assunto que a gente vai acabar falando um pouco mais, que é essa parte da bioquímica, mas não tem como a gente fugir, né? A bioquímica em si, ela é uma ciência também, né? Diferente da química comum, que estuda a composição dos elementos da natureza, como que isso interage, qual o peso molecular e tudo mais. A bioquímica estuda a nossa química interna, né? A química do organismo, né? Todo mundo aqui acho que lembra daquela historinha da ciclo de Krebs, cadeia respiratória, época de colégio, né? Então, toda a nossa bioquímica ela está voltada e fundamentada nessa parte da mitocôndria, né? Nós entendemos aí a mitocôndria como uma particularidade do nosso organismo onde ocorrem muitos metabolismos ali, né? Eu vou comentar um pouco mais para frente onde que isso afeta na parte de pele, de estética, mas para que fique bem claro, nós hoje sabemos que lá fora, Estados Unidos, Canadá, não tanto Estados Unidos, porque Estados Unidos é muito comercial, mas Canadá, Europa, Japão, o pessoal tem estudado muito a questão do metabolismo mitocondrial, ao ponto de chamar algumas doenças como mitocondriopatias. Então, o mau funcionamento da mitocôndria acaba gerando muitas doenças para o organismo. Dentre elas, um câncer, um Alzheimer, um mal de Parkinson, um diabetes ou coisas do gênero, né? Metabolismo mitocondrial é uma coisa fantástica de se estudar. E para quem quer entender essa área de suplementação, tem que focar a atenção nesse lado, né? Então, a bioquímica ela é uma ciência que ela realmente estuda os processos químicos que ocorrem naturalmente no nosso organismo, né? Então, o metabolismo celular para síntese de massa muscular, e aí se você entende a síntese de tecidos, você vai entender onde que entra a suplementação para melhorar uma flacidez de pele, ou quais são as vitaminas que você pode suplementar e tudo mais, né? Bom, começando a falar um pouco mais na nossa parte da alimentação, da própria nutrição, após essa apresentação do que é nutrição, do que é a medicina ortomolecular, nós vamos começar a falar mais a parte do que afeta na estética, na pele. Como eu disse, é uma área muito recente. Nos Estados Unidos isso já vem bem forte aí há alguns anos. A indústria de suplementação no Brasil, ainda que exista, a gente pode colocar cerca de 10, 12 anos para cá, que entra suplemento, que as indústrias começaram a fazer suplemento no Brasil, ainda está engatinhando. Por quê? Nós temos questões políticas, burocráticas muito intensas no Brasil, né? Chega a ser até desanimador, se a gente for ver o que o Brasil está... A gente não aproveita esse lado. Sabemos aí que tem fundo até comercial, farmacêutico, que não quer que o produto entre no Brasil porque vai pegar um nicho de mercado. A gente sabe pela medicina ortomolecular, muitos tratamentos podem até, não digo curar, mas ajudar muito num quadro clínico cardíaco de uma pessoa. Obviamente, isso para um laboratório não é muito vantajoso, né? Então, a gente vê esses casos acontecendo no Brasil. Suplementos básicos, assim como o próprio Whey Protein, vou estar falando um pouco disso na dieta, um suplemento fantástico que a gente usa no consultório. Todos os meus pacientes ingerem Whey Protein, independente se treina ou não treina. É um mito que é um produto para ficar bombado, que você vai ganhar aquele horrores de massa muscular, ou que é anabolizante. Whey Protein nada mais é do que a proteína derivada do soro do leite, né? Isso aí foi descoberto há alguns anos atrás, final da década de 80, começo da década de 90, pelos cientistas da Nestlé, né, para que se fique bem claro. Então, eles começaram a estudar o que havia naquele produto, nas composições do leite, para fazer as fórmulas NAN, pré-NAN, aquelas coisas mais que eles usam como substituto do leite materno quando a mãe tem alguma dificuldade.
O whey protein hoje para nós ele é um alimento multifuncional, diferente do que a soja, por exemplo, né? E isso é uma coisa que vocês podem estar falando para os pacientes, tá? Porque o whey protein, você compra sem receitas, tem tipos e tipos de whey que você pode comprar, tem os mais adequados, né? Então é uma coisa que a gente vai comentar um pouco mais a fundo, né? Um pouquinho mais para frente. Então, os cientistas internacionais que a gente encontra de base de estudo no exterior, eles já há tempos vêm associando, que nem eu comentei, essa parte da disfunção mitocondrial bioquímica no organismo com alguns processos, né, no nosso corpo que vão gerando, por exemplo, algumas doenças, alguns quadros instalados no nosso organismo, né? A disfunção mitocondrial, como eu disse, ela tem sido associada com diversos tipos de doenças, né? Que fique assim bem frisado para a parte de vocês, assim a parte da estética. Quando você não está gerando energia suficiente pela mitocôndria, obviamente você vai ter um desgaste celular que vai refletir um envelhecimento muito mais rápido, muito mais precoce, né? Não tem como fazer um exame para ver se a sua mitocôndria está funcionando bem ou não. Pelo menos no Brasil não tem. Existe uma série de exames lá fora. Um laboratório só no Brasil tem um representante que ele mede os ácidos nucleicos que são liberados pela mitocôndria e vão parar na urina. Então, a partir disso, lá a gente não dá tiro no escuro para suplementar com o paciente. A partir desses ácidos que estão sendo excretados, a gente sabe que tem uma deficiência ali, e aí sim se monta uma suplementação correta, digna, né? Aqui nós temos exames ortomoleculares que a gente pega cabelo, pele, né, unha também. Mas se a gente for pensar num contexto, esses exames eles ajudam de certa forma num diagnóstico, mas não é muito certeiro, tá? Porque a pele, a unha que você tem hoje, o cabelo, isso aí vem de 6 meses para cá e meses para cá, não é atual, recente, né? Esses que a gente tem lá fora, esses exames, são mais focados em análise de fezes e urina. É uma coisa muito mais precisa, né? Então, é uma área que vem lá fora crescendo muito e a gente espera que no Brasil, logo mais, a gente tenha uma abertura de portas para isso, né? Bom, a gente sabe que nós temos estruturas no nosso organismo, na pele, e vocês têm um entendimento muito maior do que eu disso, mas a pele sendo como se fosse um órgão mesmo, né? Então, nós temos estruturas, células mesmo, chamadas de fibroblastos, né? Esses fibroblastos, eles produzem as proteínas essenciais para a pele, que é a elastina e o colágeno, que dá sustentação, dá firmeza para a pele e tudo mais. É uma coisa que a gente até encontra no mercado, suplementos alimentares à base de colágeno hidrolisado, né? Em 2 apresentações, tanto em cápsulas quanto em pó. O colágeno é um produto que a gente vem utilizando com muita eficácia para muitos pacientes, né? Então, o paciente lá que está com uma unha que está totalmente sempre descamando, quebrando toda hora, um cabelo que está com uma qualidade não tão boa, a gente sempre passa o colágeno hidrolisado. Tem alguns horários específicos, isso um profissional de nutrição vai saber encaixar isso na própria alimentação, na dieta, né? Lembrando, cada pessoa tem uma cota diária de proteína que pode estar ingerindo. Por isso que a gente fala, a quantidade não extrapolar para não gerar alguma dificuldade no paciente. Porém, a gente sabe que um colágeno, quando ele é hidrolisado, o peso molecular dele fica menor. Então, a absorção dele é um pouco maior, não sobrecarregando órgãos como o rim, fígado ou coisas do gênero, né? Então, a parte do colágeno hidrolisado, o que a gente tem mais eficácia é o em pó, né? Vocês até podem recomendar e tudo mais, né? Porque, pelos que os estudos indicam, a dose fornecida para o colágeno em pó, ela é... Oi. Então, como eu estava falando, a parte do colágeno hidrolisado em pó, além da absorção ser um pouco maior, pacientes que têm dificuldade com gastrite, já vem com hernia de hiato, alguma esofagite, alguma coisa do gênero, acaba tendo dificuldade com essa parte de em cápsula. Porque se a gente for pegar uma literatura de estudos, a gente sabe que o colágeno tem que tomar uma dose um pouco maior do que aquilo que é apresentado em cápsula. E que representaria, você acabaria tomando 10, 12 cápsulas por dia, que não convém para o paciente. Então, a parte do colágeno hidrolisado é um suplemento que a gente usa muito. Então, para flacidez da pele, pessoa que faz academia, quer dar uma melhorada no aspecto, para no caso de estria, né, e outras coisas mais.
O colágeno tem um porém. Se não tiver adicionado com vitamina C, complexo B, vitamina B3 no mínimo e uma B6, ele é placebo, né? Então é o que eu falei. Existem essa parte do metabolismo mitocondrial. Nós sabemos que a síntese de colágeno ela depende de uma enzima. Então, enzimas são estruturas proteicas dentro do nosso organismo que elas fazem o metabolismo acontecer. Elas aceleram processos do metabolismo. Quando nós usamos o colágeno sozinho, a absorção dele, a síntese do colágeno, ela é um pouco menor. Quando entramos com a vitamina C, o complexo B, nós sabemos que todas as vitaminas do complexo B, principalmente a B3, a B6 e a B12, elas entram em metabolismo de síntese proteica, ou seja, síntese de massa muscular, pele, cabelo, unha, essa parte toda. Então, o colágeno, quando adicionado da vitamina C, a vitamina C ela é uma coenzima. Então, ela ajuda o funcionamento dessa enzima, ela aumenta a conversão desse colágeno e a síntese. Mesma coisa nós sabemos com o complexo B. Então, são coisas simples, né? Complexo B, a única coisa que a gente sempre orienta é que tem que ter a B12 dentro, senão também não vai funcionar de uma forma correta, né? Mas a gente sabe que, utilizando dessa forma, nós temos resultados muito eficazes aí para o paciente, para o nosso cliente que vem buscar essas informações, né? Como eu já disse, a parte do colágeno e elastina, elas dão sustentação e estrutura para a nossa pele, né, para a parte que a gente quer buscar, que é a melhora da elasticidade, uma flacidez, uma estria. Obviamente, vocês que são da área de estética têm um entendimento maior do que é a utilização de cremes para estar usando junto. Mas aí nós entendemos como se fosse um polo, você está tratando de fora para dentro, de dentro para fora. Aí entra a parte dos nutricosméticos, né, ou os suplementos alimentares, que vão melhorar o metabolismo do paciente por dentro, e por fora também você está usando algum creme, algum tópico, que na área de vocês têm muito mais entendimento do que é isso, né? Mas é muito bacana, então você atirar dos dois lados, tanto na dieta quanto na parte externa do paciente, né? A gente sabe que os fibroblastos, eles são menos capazes de produzir a energia necessária para realizar suas funções de suporte à pele, né? Eles não têm tanto esse aporte. E os cientistas eles acreditam que quando está em deficiência, essa produção de energia está relacionado com o mau funcionamento mitocondrial, né? E aí gera envelhecimento da pele, rugas, manchas e outras coisas mais, tá? Aí a gente já começa a falar um pouco de suplementação mesmo, né? Nós sabemos, os Estados Unidos, isso já vem de alguns anos para cá. Nós estamos agora em 2014, no começo da década de 90, já começava a se usar a coenzima Q10 lá fora. Tá? Coenzima Q10 é um produto muito difundido lá fora, é o chamado ubiquinol, né? Hoje, eu posso dizer que teve uma indústria brasileira aqui, que há 3 anos atrás, 4 anos atrás, que começou a fabricar o ubiquinol. Lá fora eles têm a superubiquinona, que é uma forma hiper reduzida do produto, que vai estar absorvendo muitas vezes mais do que esse produto. Mas aqui nós estamos começando. Esse produtinho ele é muito, muito bom. Tem milhares de efeitos para o nosso organismo. Por quê? A coenzima Q10 ela ajuda a mitocôndria a formar mais energia. Então ajuda ela trabalhar de forma mais correta na respiração celular, produção de ATP e, obviamente, as funções estruturais que ela promove no nosso organismo. Quando nós temos uma produção maior de energia, isso ajuda a longevidade do nosso organismo, né? Daí que então também vem o dito que a parte da medicina ortomolecular ela traz a longevidade, ajuda no anti-envelhecimento celular, né? O que não pode ocorrer, como eu já disse no começo da palestra, são as doses exageradas, né? Porque vitamina C é antioxidante, que você vai passar 5 gramas para a pessoa de vitamina C, como a gente já veio observando, né? A vitamina C, ela, tudo bem, ela não acumula no organismo, o pessoal fala muito isso, mas pode gerar um cálculo renal, o oxalato de cálcio, e outras coisas mais que podem estar gerando com o uso da vitamina C. Então, tudo tem que ser uma dose adequada, né? Mas, voltando ao caso da coenzima Q10, eles descobriram tanto que o uso tópico da coenzima Q10 quanto o uso interno, que é ingerido, traz muito benefícios, né? Eu tive pesquisando nesses tempos que tem muitos produtos estéticos que contêm a coenzima Q10 que nós encontramos. Engraçado que esses estéticos hoje já estão usando superubiquinona, a forma reduzida da coenzima Q10 e a parte oral, que é de suplementação, não se usa. Então, a gente sabe que assim,
a partir da coenzima Q10, tem tratamento até cardíaco que se usa coenzima Q10 para aumentar a produção de energia do coração. Se a pessoa tem uma insuficiência cardíaca, o coração bate devagar, o médico já vai lá e receita um remédio para ajudar o coração a dar um tranco. Se você entra com coenzima Q10, ribose, que é um outro suplemento muito bacana para a produção de energia, a carnitina, né, que teria que ser numa forma mais acetilada de carnitina, também ajuda muito nisso, né? Existe uma empresa nos Estados Unidos que ela é líder nessa parte de suplementação para a medicina ortomolecular, né? Depois, no final, até posso estar mostrando o link, porque, além de produtos, essa empresa você entra, tem a revista eletrônica deles com muitos artigos, né? Que é a Life Extension. Essa empresa, eles têm um produto que eles dizem que ele otimiza o funcionamento da mitocôndria. Então, você vai encontrar em peso lá coenzima Q10, complexo B, carnitina, são produtos muito legais. Tá? Então, como a gente já veio falando, a coenzima Q10, ela, tanto oral quanto tópica, ela pode ajudar a neutralizar essa questão do envelhecimento da pele, né? Por quê? Porque se você vai passando ao longo dos anos, você vai perdendo essa questão do aumento da produção de energia da mitocôndria. O seu organismo vai envelhecendo. Por isso aí entra a suplementação e todas essas coisas mais. Como a gente sabe, tem muito efeito do ambiente. Então, nosso organismo é preparado, segundo o que os estudos indicam, a sobreviver cerca de 150 anos para funcionar. Mas a gente não chega nesse número, né? Então, hoje nós temos a alimentação influenciando muito, alimentos que oxidam, ou seja, eles geram muito radicais livres, né, no nosso organismo. Então, isso vai ajudando a essa parte de oxidação celular e envelhecimento celular, né? Então, nós entendemos alguns conceitos aqui, coloquei alguns, obviamente o assunto ele é muito vasto, nós teríamos que pegar mais alguns encontros para poder abordar com intensidade isso, mas eu vou dar alguns conceitos gerais a respeito da dieta, onde entra isso, e alguns produtos que nós podemos usar também na nossa consulta com o nosso cliente e tudo mais. Então, nós sabemos aí que a pele é um órgão visual, então tem todo o seu funcionamento, tem as suas células que precisam ser renovadas sempre, e a gente sabe que uma dieta bem elaborada, bem equilibrada, se nós conseguimos abordar o paciente com uma atividade física também, que é muito interessante, juntamente com o tratamento estético, vocês têm uns resultados muito fantásticos assim na recuperação da pele, no envelhecimento e outras coisas mais, né? Tendo uma nutrição adequada, você tem a capacidade de retardar esse envelhecimento precoce também, né? Através da dieta ocidental, nós temos reparado o seguinte, como aqui a gente consome muito embutido, muito enlatado, tudo de muito aqui não é adequado, né? Então, até carne demais, isso vai gerando muito envelhecimento precoce da pele. Então, embutidos, a gente sabe que produtos com muito sódio, refrigerantes, corantes, enlatados, tudo isso é uma dificuldade que a gente tem que trabalhar na dieta. Então, a gente sabe que com a alimentação não é só pegar um cardápio e começar. É, sim, uma reeducação alimentar, uma reeducação de vida. Então, a pessoa tem que abandonar isso. Sabemos que alimentos açucarados eles geram maior oxidação celular também. Então, doce, essa coisa toda, é muito difícil para o paciente estar largando de início. Então, obviamente, a gente sempre vê casos das pessoas falar, principalmente a pessoa do sexo feminino fala, poxa, estou na TPM, estou com uma vontade absurda de comer doce, aí vai lá, estoura num doce ou come alguma coisa. Existem suplementações, ideias na dieta que a gente pode trabalhar para minimizar esse efeito, né? Então, não é um remédio que você vai estar tomando para dar saciedade, uma sibutramina, coisa do gênero, mas sim suplementos que vão usar ali dessa saciedade e melhorar o apetite da pessoa, né? Porque senão ela não consegue nem seguir a dieta. Então, nós sabemos o seguinte, a dieta ocidental hoje, que nós temos, ela tem uma grande quantidade de açúcares na dieta. Então, os carboidratos simples, né? Gorduras saturadas. E isso aí a gente começa a perceber que, não raro, né? Esse tipo de alimentação gera um aumento de rugas, de envelhecimento da pele, né? Nós temos aí, à medida do índice glicêmico,
o que é o índice glicêmico? É a quantidade de açúcar que vai estar presente no seu organismo, no seu sangue, após você fazer uma alimentação com base de carboidrato, né? Então, você consumindo uma quantidade significativa de alimentos ricos em carboidratos simples, isso seu índice glicêmico vai lá em cima. A gente sabe, os cientistas têm estudado que o carboidrato simples, o açúcar, ele gera maior oxidação celular. Então, podendo aí, como eu disse aqui, alguns exemplos, né? Tem algumas correlações de dietas que têm alto índice de carboidrato, com aparecimento muito forte de acne, eczema da pele, psoríase e outras coisas mais, como a gente andou pesquisando nos nossos estudos, né? A resistência à insulina, que já é uma doença instalada no organismo do indivíduo, inflamações e outras coisas mais, a gente começou a perceber que gera também, segundo o que os estudos indicam, a produção sebácea da pele, entende? Então, causa também uma má formação de colágeno e outras dificuldades mais. Então, o que vocês podem estar orientando para o paciente? Falar, olha, fui no congresso, procura, né, dar um tópico, não passar um cardápio, mas falar, olha, tenta tirar mais doce da alimentação, mais carboidrato simples, porque isso vai ajudar muito no nosso tratamento estético, né? Uma coisa que ocorre bastante no organismo, que isso é um fator que atrapalha muito nessa parte de alimentação, no tratamento estético, é a glicação que ocorre. Então, essa glicação, quando você se alimenta com carboidratos simples, carboidratos de alto índice glicêmico, forma esse composto de glicação avançada. A glicação como é que a gente pode colocar? Um mecanismo que ocorre no organismo que gera muita oxidação celular, através do açúcar que você come, entende? Então, forma essa glicação, né? Isso é uma coisa que a gente tem que evitar ao máximo. Aí entra, por exemplo, nisso, do envelhecimento da pele, a suplementação, por exemplo, de cromo, picolinato de cromo, que ajuda muito a combater essa glicação, né? Vanádio quelado também, que é um outro mineral, ajuda muito nisso, né? A composição de ácidos graxos na dieta, que propriamente se diz é a gordura, né? Nós sabemos que toda a membrana celular ela é formada por ácidos graxos. Então, dentro da pele, né, dentro dos órgãos, toda a parede celular é formada por tecido de ácidos graxos, né? A nossa dieta hoje, aqui no Ocidente, ela é riquíssima em ômega 6 e pouca em ômega 3. Já no Oriente, a gente vê em outros locais, ela é mais rica, a proporção é inversa. Tem mais ômega 3 do que ômega 6. Sabemos aí que o ômega 6 ele é um produto que, quando você consome, ele é pró-inflamatório. Então, ele gera inflamação, né? E o ômega 3 ele é anti-inflamatório. Então, em casos de consultório de pessoas com tendinite, com problemas aí de articulação, passando suplementação com ômega 3, a gente já ajuda muito nisso. O paciente que é pós-operado, está aí saindo de uma lipoaspiração, uma coisa do gênero, precisa dar uma melhorada na pele, a gente sempre usa uma combinação do colágeno hidrolisado com essas vitaminas que eu citei, vitamina C, complexo B, ou o ômega 3 em uma dose um pouco maior, né, para a gente poder melhorar essa inflamação da pele que ocorreu ali também. E aí, não raro, a gente sempre indica essa questão da drenagem linfática também, toda essa parte que vocês podem dar um apoio muito maior ao paciente para eliminar aqueles líquidos, né? Uma coisa bacana na dieta que a gente usa é a questão do suco verde também. O suco verde é uma coisa que está em moda agora, mas realmente faz muito efeito. É uma coisa que também não é cara de se fazer e para o paciente é muito bom, porque ali ele vai ter muitos nutrientes, vitaminas e minerais antioxidantes. A clorofila que existe dentro do suco verde, que é o que importa para nós, ela aumenta a respiração celular também. Então, nós sabemos que quando a gente usa o suco verde, não é só porque quer desintoxicar o organismo, não é só porque a pessoa tem uma disfunção na parte intestinal, mas é também para aumentar a oxigenação celular. Então, para que a célula tenha o seu processo de oxigenação melhor, né? É um produto muito bacana que você pode estar indicando, tem milhares de receitas de suco verde, a gente tem muitos efeitos bacanas mesmo usando o suco verde. Junto, aliado também ao colágeno. Então, nós temos marcas que já têm o suco verde em pó, que é liofilizado, junto com colágeno hidrolisado. A gente entende que isso casa muito bem, né? Como eu já vim comentando, né? A parte dos micronutrientes
tem uma função muito antioxidante e bacana para o organismo. A gente estudou e percebeu que alimentos citrinos, né? Então, que seria laranja, limão, todas essas frutas cítricas, junto com aquela classe dos berries, né? Então, blueberry ou cranberry que você encontra em mercado, tudo isso a gente tem uma grande quantidade de produtos ali, vitaminas e minerais, antioxidantes, que vai ajudar essa formação de rugas, envelhecimento da pele e coisas mais. Então, é mais uma coisa que a gente pode estar indicando para os nossos clientes, os sucos naturais, as questões de uso das frutas, que isso aí não implica em estar indicando um produto, é um suplemento. Não, você pode adquirir através da alimentação, né? Volto a dizer, isso implica também mudança de hábitos, de cardápio e coisas mais, né? Uma coisa muito boa que eu também uso com grande intensidade no consultório é a babosa, a tal da aloe vera, né? Então, nós temos receitas de babosa natural e temos algumas marcas que trabalham com ela industrializada. A aloe vera babosa, ela tem um efeito muito bacana no organismo. Ela aumenta a nossa síntese de colágeno também. Não raro, essas babosas que são industrializadas vêm com vitamina C, complexo B. A babosa, ela tem um efeito tanto estético por fora quanto por dentro. Ela é tão excelente para tomar quanto para ser passada, queimadura, né, cabelo, na pele e outras coisas mais. A aloe vera tem efeitos muito positivos. De um tempo para cá teve um bafafá na mídia com relação ao pessoal estar vendendo esses produtos, e obviamente, vendedor quer vender, então os caras passando doses absurdas de babosa. Mas a dose é recomendada mesmo. A gente sabe que é apenas uma xícara de café por dia, isso que a gente acaba usando. Por quê? Porque é um produto que tem as suas restrições também, não pode ficar passando um monte de babosa para o cara tomar também. Agora, quem é vendedor, o pessoal acaba o abusando nisso. Então, é um produto que a gente usa muito no consultório, vocês podem estar indicando, tem receitas de sucos naturais de babosa, aliado com suco verde funciona muito bem também, porque tem um efeito sinérgico muito bacana, né? A parte da ingestão de sódio, a gente sabe que aqui no Ocidente a gente consome muito sódio, tem sódio em tudo, né? Até na água você consome muito sódio, né? Existem, até outro dia a gente estava conversando, né, da água alcalina, né? A gente sabe que o pH da alimentação, né, influencia muito no organismo, né? Então, por exemplo, uma alimentação que ela é riquíssima em carne, refrigerante, bebida alcoólica, se a pessoa fuma, né, e outros fatores mais, acaba gerando o quê? Um pH sanguíneo mais ácido, né? A gente, por estudo e nas pesquisas, compreende que o câncer, que é uma doença devastadora, ele só se desenvolve em pH ácido no organismo. Quando o pH está alcalino, ele não se desenvolve. Para que fique bem claro, o pH, existe uma tabela que vai de 0 até 14. Né? Quando o pH está de 0 até 7, é um pH considerado ácido. Quando está de 7 a 14, é um pH considerado básico ou alcalino. E o 7 é o neutro da tabela. Né? Então, quando nós, por exemplo, usamos uma babosa, a babosa é um pH extremamente alcalino. Ela ajuda a alcalinizar o sangue. No popular, o pessoal fala que o sangue está sujo, né? Então, começa a aparecer algumas disfunções no organismo, né? Tanto o envelhecimento celular também. Então, nós sabemos aí essa questão do sódio. O sódio também ajuda a ingestão elevada de sódio ajuda nessa acidificação, né, do sangue. Então, isso é uma coisa que a gente tem que combater, essa quantidade do sódio, né? Hoje nós temos águas com baixo teor de sódio, alimentos, então tem que ter aquela reeducação, sim, né, para estar mudando. Então, os estudos vêm demonstrando que quando você tem uma ingestão elevada ou significante de sódio, você acaba aumentando aliás, diminuindo a densidade dos capilares da pele. Isso influencia totalmente nessa parte das flexibilidade, da flacidez, do envelhecimento e outras coisas mais que a gente quer melhorar com isso, né? A ingestão calórica, obviamente, tem tudo a ver. Então, você está consumindo lá milhares de calorias. Hoje em dia a gente vê um grande mito que tem aí na mídia. Você vai pesquisar em internet, falar com alguém na academia, vem em revistinha, só tem lá, né, a ideia do que o carboidrato é o vilão. Né? Então, o carboidrato você não vai comer, dieta só zero carboidrato, só com proteína e tudo mais. Então, obviamente, você tem que consumir um tanto de cada alimento. Temos que ter a ingestão de calorias adequadas para o nosso organismo, né? Variadas. Então, de fonte de carboidrato, gordura, proteína e
minerais e tudo mais. Então, até uma dieta só com proteína, ela não faz bem para o organismo. Tá? Isso tem sido estudado há muito tempo, pode dar um efeito localizado e temporário para a pessoa, mas não é uma coisa que vai durar lá para frente. Se a gente for começar a falar de sono aqui, que é uma coisa que eu trabalho muito em consultório, que é a questão da regulação do sono através da dieta. Então, muitos pacientes, eu já entrei em consultório, paciente chegando com uma depressão leve, uma depressão moderada, tomando remédio para dormir, a gente conseguiu desmamar isso com a dieta e a suplementação, entende? Que, na verdade, um remédio vai levando o paciente ao outro. O paciente vai indo para sempre para um remédio para o outro, fazendo aquela ponte. Então, nesse caso, o sono em si ele é um período muito anabólico para o nosso organismo. Quando você tem disfunção do sono, obviamente você vai ter um envelhecimento, obviamente você vai ter dificuldades na sua dieta. Então, como a gente falou da ingestão calórica, quando você tem um maior ingestão calórica, uma ingestão calórica exacerbada, você acaba gerando mais oxidação celular também. E isso aí acaba promovendo um envelhecimento precoce, um envelhecimento da pele muito mais rápido, né? Bom, aqui começamos a falar um pouco de suplementação. O que a gente encontra hoje em dia, tá? Obviamente, como eu falei, quantidades, quem pode te indicar isso, melhor é um profissional de nutrição ou um médico ortomolecular, uma pessoa responsável que pode estar indicando isso para você, tá? Então, nós sabemos hoje em dia que são essas inovações, as indústrias farmacêuticas aí de farmácia de manipulação vêm muito fazendo essa parceria com a gente, eles sempre trazem novidades. Então, a gente encontra aí hoje essas células-tronco da maçã e da uva, né? Então, são suplementos bem bacanas que a gente pode estar usando. Isso aqui, essa formulação, também usa tópico, tá? Isso aqui tem formulação com uso tópico, de creme e tudo mais para estar usando. Então, é um produto desenvolvido realmente a partir de células-tronco de uma espécie de maçã que existe na Suíça, um pouco mais raro, e de uma espécie de uva, que ajuda muito nessa questão da regeneração celular. Então, vocês podem estar pesquisando um pouco mais disso, dando até sugestões para empresas que trabalham com essa parte nutricosmético para ver, porque isso aí tem um efeito muito bacana. Tá? Bom, como eu disse, né, as células-tronco da uva elas também protegem, mantêm a atividade das células-tronco da epiderme, em caso aí de estresse induzido por raios ultravioleta, oxidação celular e tudo mais. Nós temos esse outro produto, o TGP2 peptídeo, que é um peptídeo de fator de crescimento. Então, ele ajuda no crescimento celular da pele, né? Cabelo, pele, unha, elasticidade. Isso também é um produto que você encontra tanto tópico também. Tá? É uma coisa bacana que a gente encontra, e eu não sei, no Brasil tem algumas farmácias de manipulação que estão trazendo isso, né? Mas é bacana dar uma pesquisada, porque são produtos interessantes. Esse fitosão orgânico, aí são coisas que a gente tem que indicar a marca, porque não tem como a gente ver, eles não abrem a patente para a gente ver qual é o tipo do produto. A gente sabe que é um protetor biológico contra raios ultravioleta. Isso é usado também tópico, né? Isso ajuda muito contra o envelhecimento prematuro da pele, estimula a regeneração do DNA celular. Tá? Sempre que você vai trabalhar com isso de envelhecimento, flacidez, essa coisa, indico muito a questão de sempre estar usando como base o colágeno e o complexo B. Né? Falei um pouco de whey protein lá atrás, a gente abordar um pouco o que é o whey protein, vocês entendem, a gente sabe que o whey protein ele é a proteína do soro do leite. Né? Então, como eu disse, lá tem fatores de crescimento, tem coisas interessantes lá que ajudam muito e fazem com que o whey protein hoje ele seja como se fosse a réplica do leite humano, entende? O leite que a mãe mesmo produz. O peso molecular dele é muito bom, mas não é qualquer whey protein também que você pega lá na prateleira ou que o cara quer te empurrar. Os melhores mesmo são os whey protein que são, a gente diz que é o hidrolisado, ou isolado com nenhum ou baixo carboidrato ou baixa gordura. O hidrolisado ele já vem pré-digerido, então ele já vem 99,9% aminoácido livre para você. Né? Então é um produto que assim, o paciente acabou de operar, aquela coisa, ele quer melhorar a recuperação dele, da operação, recuperação muscular, quer melhorar a flexibilidade, a gente usa muito o whey protein para esse contexto. Né? O óxido de zinco nanoparticulado, isso também é um produto muito, muito bacana. Ele é um fotoprotetor também, que a gente acaba usando, você encontra aí em alguns produtos. Né? Uma coisa bem legal que eu achei também é o complexo da laranja vermelha, que ele é extraído de algumas variedades de laranja. Ele contém dentro disso, isso aqui é tomado também, é oral,
essas antocianinas, as flavononas e vitamina C. As antocianinas, elas têm propriedades particulares, né, que ajudam muito na pigmentação da pele, na recuperação, na capacidade de regeneração celular. Muito bacana. Os bioflavonoides, essa laranja vermelha, ela também contém, eles são fontes de antioxidante para combater radical livre. Vocês vejam, tudo isso que a gente está falando de metabolismo, dessa parte de nutrição voltada para a suplementação, ou a nutrição ortomolecular, sempre está focada nessa questão do combater o envelhecimento, melhorar a produção de energia pela célula, a questão da mitocôndria, evitar a formação de radicais livres, né? Todos esses produtos que a gente está comentando, eles têm essa capacidade, né? Essa laranja vermelha, a gente tem aquelas propriedades. Aqui é uma coisa muito boa que a gente usa, que é o silício orgânico. Tem um nome comercial, que a gente costuma não falar muito, mas se vocês procurarem silício orgânico na internet, vocês vão encontrar e ver qual é que é o produto. Só tem uma marca que trabalha com isso. A gente tem um ótimo efeito com esse produto, principalmente quando associado com esse outro que chama BioArct. Isso aí a gente não tem como usar o nome de propriedade dele, porque não é aberto pela patente também. Esse silício orgânico, ele ajuda muito, dá uma freada na oxidação das células. Então, assim, isso aqui dá uma regeneração celular muito, muito boa. Não só para a pele, mas ossos, parte muscular, o organismo da pessoa também. Isso a gente está falando de uma parte de suplementação que não é mais de vitamina e mineral. Isso aqui é um outro patamar de suplementação. O produto não é muito barato, mas ele dá um efeito muito bom para o organismo, né? Pessoas aí que fumam, e há anos, eu uso muito isso para paciente, né? Junto com esse BioArct. Então a gente tem maior flexibilidade dos vasos, melhora o fluxo sanguíneo, melhora a oxidação da célula, previne envelhecimento, ajuda até na formação dos vasos sanguíneos, na estrutura do vaso, para que não fique corrompido ou gere alguma dificuldade maior, né? Muito, muito bom esse produto. Vocês podem estar pesquisando. Quiserem, depois eu vou deixar meu e-mail, os contatos, para eu mandar artigo, eu mando. A gente pode dar umas informações maior. Tá? Como eu falei, o BioArct é um extrato padronizado de plantas, né, do mar Ártico. Então, são algas, na verdade, né? Também muito bom que a gente usa. Dentro de alguns princípios que tem dentro dele, a gente encontra a taurina, o floridocídio e a citrulioarginina. Então, são compostos também de suplementação, que não é mais uma coisa muito simples, é uma suplementação mais elaborada. Como eu falei, junto com o silício orgânico, tem um efeito muito bom para a beleza, para a pele, para a estética. É bem bacana. E aí, como eu falei, sempre um período de 3 meses para que a gente tenha efeito significativo para o organismo. A gente deu uma acelerada no finalzinho aqui, que são muitas informações. Como eu falei, é uma área que chama muita atenção, é muito bacana. Algumas referências aqui, quem quiser eu mando os artigos também. E, por fim, tem os meus contatos. Estejam à vontade, eu tenho minha página fanpage no Facebook, sempre estou postando artigo lá na nossa rotina. Tenho meu telefone, os meus contatos, esse telefone tem o WhatsApp também, o pessoal usa muito, né? E o meu e-mail, fiquem à vontade, que eu sempre estou respondendo. Quero comentar que a parte da nutrição, ela não tem fim, na verdade, né? Toda a ciência, ela tem começo, mas não tem fim. Então, é uma coisa que sempre vai surgir coisa nova, sempre nós vamos ter avanços. Então, o que é hoje uma verdade, amanhã a gente pode encontrar aí na ciência os médicos descobrindo muita coisa. A gente sabe, sim, em consultório, e conversando com outros colegas da área, vendo outros exemplos, que essa parte da ortomolecular já tem salvado muitas pessoas de muitas dificuldades. O que vocês podem usar hoje, na área de vocês, como estética, são esses conceitos de dieta que eu tentei passar. Ainda que ficou um pouquinho assim superficial, mas já comentando, posso dar algumas informações a mais, né? E tendo qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tá? Bom, eu acho que é uma coisa muito boa, tanto para o mercado quanto para o cliente, quanto para valorizar o trabalho do profissional. Porque senão a pessoa vai sempre olhar que vai lá, vou lá fazer que não, nutricionista, vou lá pegar um cardápio. Não é isso. Não vou lá no esteticista, vou lá fazer uma massagem. Também não é isso. Não é? Isso é muito bom. Só que assim, as
coisas que são boas, que vêm lá de fora, que a gente percebe que são os nutrientes, os verdadeiros suplementos que você toma, aquilo lá substitui remédio, ajuda muito na alimentação, no efeito para o cliente, acabam não entrando. Porque a Anvisa olha aquilo e fala, isso não tem estudo, não sei o que lá, aí começa, né? Então, o que acontece? Quando entra, eu comecei a perceber o seguinte, a gente sabe, tem marca que fala, tem cafeína no produto, mas quando você vai olhar a patente lá fora, tem um monte de coisa. Eles escondem isso, entende? Então, eu acho uma ideia muito bacana, as empresas têm que lutar por isso, e eu acho muito legal assim, começar a trazer gente, não só da área de estética, mas gente de fora. Bota um médico conhecido, né, uma pessoa bacana, um nutricionista, porque vai mexer com pílula, com essa coisa toda. Então, para dar mais seriedade, trocar um pouco a área de achar que é só ir lá, comprar um produtinho, ou um tópico que vai passar. Não, tem que ter seriedade no tratamento, tem começo, meio e fim, porque senão o paciente não tem resultado, ele vai culpar o profissional, mas que na verdade foi mal orientado o paciente, né? Mas eu acho sim uma ótima intervenção isso, tá? Agradecemos ao Dr. Marcelo Balido. Infelizmente o nosso tempo está esgotando, né? Queremos agradecer, deixar uma lembrança. Né? Obrigado. Apesar de ser nutricionista, vamos dar um chocolate para ele, né? Sacanagem isso aqui. Mas agradecemos, né, pessoal?